A paz do Senhor Jesus a todos. A datação do livro de Apocalipse é importante? É importante saber a data em que o livro de Apocalipse foi escrito? Sim. Por quê? Porque existem algumas profecias em Apocalipse que, dependendo da data que ele foi feito, que ele foi escrito, aqueles acontecimentos vão ter significados diferentes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade por 42 meses. Observe que nesse texto fala que existe um templo que ele deveria medir. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Então tinha um templo que ele deveria ser medido. E deixa o átrio que está fora do templo. Nota que existe um templo. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Uns afirmam que o livro de Apocalipse foi escrito depois da destruição do templo, em 70. Outros afirmam que o livro de Apocalipse foi escrito antes da destruição do templo, em 70. Houve um templo na época de Jesus que caiu no ano 70. E uns afirmam que foi depois, e uns afirmam que foi antes. Mas existe realmente relevância? Sim. Por quê? Porque se o livro de Apocalipse foi escrito antes do templo cair, então esse templo de Apocalipse capítulo 11 era aquele. Então isso se cumpriu. Mas se esse templo de Apocalipse 11 não era aquele, ou seja, o livro foi escrito depois da destruição daquele, não tinha mais templo, então ainda vai se cumprir. Então existe muita diferença de significado de profecias do livro de Apocalipse devido à datação do livro. E existem pessoas que defendem que foi antes e existem pessoas que defendem que foi depois. A maioria defende o quê? A maioria defende que foi depois. Baseado em quê? Baseado em palavras de pessoas. Existe algo chamado igreja patrística. O que é isso? Eram as pessoas que eram como se fossem os líderes das denominações. Só que não tinha denominações, das igrejas, dos grupos. Eram os líderes que eram os discípulos dos discípulos. João, Pedro, Paulo, Tiago tiveram discípulos. Esses discípulos eram a igreja patrística. E aí, eles iam passando, de boca em boca, escrito para as pessoas. Lembrando que não tinha energia elétrica, não tinha celular naquela época. Então as coisas eram diferentes. Pelo relato de algumas pessoas, se entendeu que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, na qual Domiciano, que era governador do Império Romano, ele estava ali no poder. Então alguns atribuem a isso. Quem foi, por exemplo, que falou isso? Irineu. Irineu foi um homem que servia a Deus e ele nasceu no ano 120 e morreu no ano 202. O templo caiu no ano 70. Observa, ele nasceu no ano 120, o templo caiu no ano 70. Ele nasceu 50 anos depois. Mas como ele conheceu Policarpo, que foi um discípulo de João, e Policarpo tinha 5 anos de idade, quando o templo cai,
o que acontece? Ou mais ou menos isso, vamos colocar assim, mais ou menos isso, né? Eu não vivi na época, mas tinha mais ou menos 5 anos de idade quando Policarpo viu o templo cair. Então o pessoal fala, o livro de Apocalipse não pode ter sido escrito antes. Porque se foi antes, vamos supor que foi 68. Então Policarpo tinha o quê? 3 anos de idade? Então um foi passando de boca em boca, né? Que foi por volta do ano de Domiciano. Aí um outro lá na frente faz uma afirmação que na época de Domiciano era algo pesado, era algo forte. Se eu não me engano foi Hipólites que faz essa afirmativa. Aí tem Jerônimo que fala, tem Irineu, mas são pessoas que vieram bem depois. Quando eu falo bem depois, é mais de 20 anos do que o templo caiu, que eles foram nascer. Então eles já pegaram algo de boca. Alguém falou e eles pegaram. Biblicamente falando, é muito difícil achar. E alguém falar assim, não, aqui isso mostra que o texto foi escrito depois. Muito difícil. Muito difícil. E antes, a Bíblia ela já aponta. Aí, biblicamente falando, a Bíblia aponta que foi antes. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, era uma revelação de Cristo, o qual Deus tinha mostrado aos servos as coisas que em breve iriam acontecer. Mas breve para quem? Para quem recebeu a carta. E quem foi? Foi as 7 igrejas na Ásia. Se era algo que estava breve para acontecer, algo que estava próximo, como é que foi escrito depois da destruição do templo? Se até hoje não tem templo. Fica esquisito. Versículo 3 de Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo que as profecias. E qual é uma delas? Que tinha um templo de pé que era para João medir. Se não tem templo, como é que ele vai medir? Se foi escrito depois da queda do templo, tem mais de 1000 anos que não tem templo. Então, como é que está próximo? Agora, se esse livro foi escrito um pouco antes, tipo 1 ano antes ou 2, aí estava próximo. Aí fecha a conta. Então, a gente começa a observar que existem mais coerência de texto biblicamente falando. Não é porque o cara lá falou, não. Biblicamente falando, ele mostra algo que estava próximo de acontecer. Próximo, segundo o texto. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que servos? Os que viveram na Ásia. Aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou e as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo de quem? Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. No mesmo capítulo, a gente vai ver no versículo 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna,
e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então são 7 igrejas que estavam na Ásia. Então aquelas pessoas que receberam a carta, qual era a mensagem para elas? Que o tempo estava próximo. E se o tempo estava próximo, e na profecia tinha um templo de pé, como é que essas profecias foram escritas depois? Que não existia mais templo. Fica esquisito. Biblicamente falando, a gente não vê que o livro foi escrito depois da destruição do templo, mas foi antes. Outra coisa que mostra, que aponta que foi antes. Olha só, Apocalipse 11 mesmo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então era para medir o templo, o altar e os que nele adoram. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então não era para medir o átrio que estava fora do templo, porque aquele espaço seria o quê? Pisado pelos gentios. Eles seriam pisados pelos gentios. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 21, a gente vê uma referência disso, que aconteceria naquela época. Olha o que diz no versículo 20, até o 24 de Lucas 21. Lucas 21, do versículo 20 ao versículo 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ela seria cercada. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém, que é a cidade santa, será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha o que diz o versículo 2 de Apocalipse 11. Olha o que fala, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, para quem? Para o povo gentil. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por 42 meses. Então ele não deveria medir o átrio fora do templo, porque tinha sido dado às nações, aos gentios. Para quê? Para pisar na cidade santa, que era Jerusalém, por 42 meses. Aí olha o que diz em Lucas 21, 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso já aconteceu? Já. No versículo 32 do mesmo capítulo vai dizer Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Então, se ele falou que não passaria, não passou. Então, isso se cumpriu. E se isso cumpriu Lucas 21, então Apocalipse 11 também se cumpriu, porque é uma referência. E o tempo estava próximo. Então, a gente começa a ver, segundo a Bíblia, que os textos apontam para antes da destruição do templo, que ocorreu em 70. O livro, tudo indica pelos escritos dele mesmo, que foi escrito antes, aponta antes. O tempo estava próximo, o tempo estava breve e tinha um templo. Se ele foi escrito antes, então estava perto, porque o templo estava de pé. Mas se ele foi escrito depois, que não tinha mais templo, então como é que está perto se até hoje não tem templo? Fica esquisito. Quando a gente vê aquela parte de Lucas, Jesus falou que tudo aquilo aconteceria naquela geração e não passaria dela. Que Jerusalém seria pisada pelos gentios. A gente vê o mesmo texto, né? A diferença é que lá fala, Jerusalém será pisada. E aqui fala, foi dado às nações e pisarão a cidade santa. Mas é Jerusalém, que é onde estava o templo. Que eles tinham, que João, na visão, ele tinha que medir o templo, o altar e os que nele adoram.
Mas ao redor do templo, ao redor que eu falo, o átrio ali, próximo do templo, que ficava em Jerusalém, não era para medir, porque tinha sido dado às nações, aos gentios. Para quê? Para pisarem a cidade santa. Até que os tempos dos gentios se completem, por 42 meses. Então, os textos, eles apontam que Jerusalém, ela foi devastada e que naquela devastação se cumpriu o Apocalipse 11, que é o mesmo templo. Alguns falam, não, mas Paulo fala que o anticristo se assentaria no templo. A pergunta é, quando Paulo fala isso, o que está na mente dele? Aquele templo que ele tem conhecimento daquele templo? Ou ele sabia que aquele templo ia cair e mais de 1000 anos ia vir um outro templo? E ele não estava profetizando para os dias dele, ele estava profetizando para um dia futuro que até hoje, por exemplo, não tem templo lá. Ou ele estava se referindo ao templo na qual estava de pé na época dele. Então, tem questões que as pessoas elas têm que refletir, porque o significado do Apocalipse ele vai variar de acordo com a datação do livro. Espero que tenha transmitido alguma coisa boa para os que estão estudando o livro de Apocalipse e que Deus ele venha tirar todo engano aí das pessoas que estão torcendo muita coisa na Bíblia e que Deus destrua todo o mal e que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.